No cuidado em saúde, os padrões de comportamento dos pacientes referem-se às atitudes, às ações e às respostas que eles apresentam diante de sua própria condição de saúde, diante dos profissionais de saúde que os assistem e das estratégias terapêuticas propostas. Compreender esses padrões é essencial para estabelecer um cuidado centrado na pessoa, promover a adesão ao tratamento e melhorar o desfecho clínico. Então, há um padrão de comportamento colaborativo quando o paciente demonstra engajamento, quando ele participa ativamente das decisões sobre seu cuidado, e esse padrão reflete uma relação de confiança e de boa comunicação com a equipe de saúde. Por outro lado, no comportamento resistente, o paciente demonstra resistência em seguir o plano terapêutico que foi previamente discutido, né, e que se decidiu seguir, e ele se nega ou ele negligencia a adoção de mudanças necessárias para que restabeleça a sua saúde ou que promova a sua saúde. Então, essa resistência pode ser influenciada por medo, por desinformação, por crenças culturais, por experiências prévias negativas anteriores no próprio sistema de saúde. E também existe o chamado comportamento autossabotador, que se caracteriza por ações que prejudicam sua própria saúde, com interrupção de terapêuticas, de acompanhamento, uso inadequado de medicamentos e negligência em relação aos cuidados de prevenção e prevenção de agravos à saúde e promoção da saúde. Então, é muito comum em pacientes que têm comportamento autodestrutivo ou comportamentos destrutivos de uma maneira geral. E esses comportamentos, eles podem fazer parte de um quadro depressivo ou em situações de maior vulnerabilidade social. Então, essa situação, né, exige que o profissional de saúde identifique barreiras comportamentais e possa desenvolver estratégias individualizadas para cada pessoa. Compreendendo, então, o comportamento do paciente, de cada paciente em particular, para que ele obtenha uma melhor experiência, né, como usuário do sistema de saúde e melhores resultados, né? E isso vai fazer com que haja uma maior adesão e haja um melhor desfecho clínico. Então, é preciso que, como profissionais de saúde, possamos compreender o seu comportamento, o seu padrão de comportamento e suas estruturas e modelos comportamentais, para que assim se possa ter mais insights, né, sobre suas próprias necessidades. Conhecer as tensões físicas e psicológicas da doença de um paciente e sua resposta comportamental também vai permitir que os profissionais de saúde tenham uma melhor comunicação com seus pacientes. O sociólogo, na verdade, o médico, né, sociólogo israelense-americano Aaron Antonovsky,
introduziu uma estrutura teórica, né, chamada de salutogênese, cujos pressupostos são de que a saúde é alcançada não pela eliminação de doenças, mas pelo cultivo de recursos psicossociais internos e externos de uma pessoa para que haja uma gestão, uma autogestão, um entendimento, né, melhor da sua própria condição e do seu próprio bem-estar, e assim levando, não é, o desenvolvimento de uma melhor resiliência e uma melhor saúde. Então, uma das primeiras, digamos, também teóricas, pensadoras, não é, nessa área, na psicologia, foi a psicóloga Marie Jarroda. Ela publicou na década de 50 ainda o seu trabalho de Positive Mental Health. E esse trabalho delineou 6 processos internos que podem levar a uma melhor saúde e uma melhor autogestão, né, do problema de saúde que apresenta o paciente. Isso inclui autocompaixão, crescimento pessoal, integração, né, integração psicológica, né, da função psicológica, autonomia, percepção precisa da realidade e domínio ambiental. E aí, décadas depois, né, decorrente de anos de pesquisa, né, sobre traços positivos, surge a psicologia positiva, que tem se consolidado como uma disciplina de uma ciência empírica focada na parte da experiência humana. Então, é o que eu mencionei recentemente em outro vídeo, que é a experiência do doente, a experiência que o paciente tem, né, no processo de cuidado. Então, esses estudos forneceram uma base para intervenções chamadas de positivas e que passaram digamos, possibilitaram uma, digamos, uma operacionalização para a promoção da saúde, né, na atenção primária. Então, um dos comportamentos que precisam ser observados quando há problemas, né, na adesão do paciente, na sua participação efetiva no autocuidado, é o comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo do paciente é quando ele age de forma a causar tanto problemas adversos, né, por meio, estou pensando em formas de falar para que não se constitua um conteúdo sensível, né? Então, aqui no YouTube, a gente precisa ter cuidado com o que se articula, porque muitas palavras elas podem fazer com que um vídeo ele seja eliminado, né, da plataforma. Então, por isso que eu estou procurando palavras. Então, a palavra, por exemplo, eu ia usar automutilação, por exemplo. Não só física, mas emocional.
Isso seria como se fosse um comportamento autossabotador. Então, é um tipo de comportamento que pode vir de muitas formas, se expressar de várias maneiras, como consumo de bebidas alcoólicas, né, em excesso, quando o paciente se torna excessivamente autocrítico, ou quando acontecem atitudes, né, e ações que sugerem automutilação. Existem muitos tipos diferentes, né, de tendências autodestrutivas e elas podem ser padrões repetitivos de comportamento ou se manifestar de forma independente, mas que afeta de maneira significativa a busca, né, de gestão, de uma gestão eficaz, né, do problema de saúde. Muitas vezes é o problema de saúde que leva o paciente ao serviço de saúde, mas ele não vai trazer esses problemas de forma assim explícita. Ele vem trazer um problema somático, muitas vezes aparentemente somático. Então, às vezes, há até avaliações de risco conscientes feitas antes de se envolver em comportamentos dessa natureza. Mas os riscos, as consequências são frequentemente não antecipadas pela pessoa, pelo paciente. E acontece de uma forma que ele mesmo não percebe. Então, por exemplo, mencionar agora uns 10 comportamentos que são autodestrutivos e que podem ser observados pelo clínico na atenção primária à saúde, por exemplo, ou na atenção secundária ou terciária. Então, mas o nosso contexto principal é o contexto da atenção primária. Por exemplo, a compulsão alimentar, seja por impulsos ou como mecanismo de enfrentamento também, que não é saudável, a compulsão alimentar pode levar a danos emocionais e consequências físicas. E quando isso se torna um padrão, pode indicar um problema mais sério, mais profundo, como o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, a compulsão alimentar pode levar a ganho de peso, pode levar a piora na resposta metabólica de pacientes diabéticos, a problemas gastrointestinais, a condições outras crônicas de saúde, como piora de quadros de osteoartrose, de muitos quadros de dermatose, nos quadros também de doença hepática. Então, eu falo desses exemplos porque foram pacientes que já vimos, né, no nosso serviço, no nosso hospital universitário, na clínica médica, e que acabaram tendo desfechos mais negativos por conta desses padrões de comportamento resistente e autodestrutivo dos pacientes. Então, e muitas vezes, emocionalmente, esses quadros de compulsão alimentar podem resultar em arrependimento, culpa, vergonha. Então, esse é um comportamento que é muito comum. E aí, quando se trata de pacientes com obesidade, com diabetes, com síndrome, quadros que cursam com síndrome metabólica e várias outras condições crônicas, levam a efeitos extremamente adversos, né, na evolução clínica. Outro comportamento é a autossabotagem. Por exemplo, e essa palavra que eu estava tentando lembrar quando eu falei de comportamentos, né, que são comportamentos de resistência ao autocuidado no processo, né, da terapêutica clínica. Então, por exemplo, fazer coisas que criam problemas ou circunstâncias que interrompem seus objetivos, né, e o seu progresso no seu restabelecimento clínico.
especialmente quando esses objetivos parecem estar, né, em um patamar acima, né, do seu alcance. Então, muitas vezes, baseados em ansiedade, medo, dúvidas, esses comportamentos minam os esforços do paciente para conseguir um autocuidado desejado. E muitas vezes o paciente nem vai perceber o que ele está fazendo de maneira autossabotadora. Muitas vezes exigindo não, demandando que uma outra pessoa, né, que lhe é cara, uma outra pessoa que se preocupa com ele, que é da família ou não, que aponte ou que faça com que o paciente pense nesse comportamento. Outra atitude autossabotadora dos pacientes no cuidado clínico é a procrastinação crônica, adiando, né, tarefas para depois, que teriam melhor resultado se fossem feitas no presente. Então, isso, mesmo fora do contexto clínico, a gente sabe que cerca de 20 a 25% da população tem um quadro, apresentam procrastinação crônica. Isso traz consequências potencialmente problemáticas. Então, essa procrastinação crônica pode afetar negativamente a saúde dos pacientes e o seu cuidado em saúde. Outra condição, outra atitude, né, que é também uma atitude que é autodestrutiva nesse sentido, né, desse padrão de comportamento, são os gastos excessivos. Então, quando o paciente habitualmente, por exemplo, gasta mais dinheiro do que ele ganha ou que ele pode pagar. Então, aí ele vai entrar num círculo, né, vicioso de dificuldades financeiras, e isso coloca em risco tanto a sua satisfação, né, das necessidades e suas necessidades básicas, levando a consequências negativas para o seu bem-estar e para a sua saúde. Também existe também o que se chama de excesso de persistência, que é quando o paciente continua em um curso de ação, apesar das evidências de que não é o melhor curso de ação ou que pode ter um impacto negativo. Então, é como se houvesse um desejo de seguir em frente, o que é frequentemente devido, né, a essa, digamos, é como se fosse uma falácia, né, onde o paciente se sente muito como se ele tivesse investido muito em um curso de ação para recuar. E, em vez disso, ele vai piorando cada vez mais. Então, o que é que vai acontecer? Mais danos emocionais, exaustão, perda de tempo e relacionamentos também, muitas vezes dentro do próprio contexto familiar e até na relação médico-paciente. Então, isso muitas vezes leva ao que se chama de desamparo, a sensação de desamparo aprendido, que é a percepção do paciente de que é incapaz de concluir determinadas ações ou de concluí-las bem, de conseguir determinada meta terapêutica, conseguir alcançar uma meta terapêutica. Então, isso está enraizado em problemas de autoestima e dúvidas sobre si mesmo, devido a experiências passadas ou traumas, levando o paciente a desistir, né, de iniciar uma terapêutica, de iniciar mudanças de estilo de vida, de comportamento, antes mesmo de tentar. E eu mencionei há pouco o autodesamparo aprendido, ou desamparo aprendido, que é um fenômeno psicológico em que um indivíduo, após ser exposto repetidamente
a situações adversas ou estressantes, ele percebe essas situações como incontroláveis. Então, ele desenvolve uma sensação de impotência e de falta de controle sobre o seu ambiente. Então, essa percepção gera comportamentos passivos, falta de iniciativa, mesmo quando a pessoa tem capacidade de mudar a sua situação. Esse termo foi originalmente descrito por Martin Seligman, na década de 1960, em estudos com animais, e depois foi aplicado a seres humanos. Então, esse conceito pode não ter ficado claro aqui para estudantes de graduação e pós-graduação na área da saúde, então acho melhor fazer uma breve explanação sobre esse conceito. Né? Então, a pessoa, né, que tem esse tipo de padrão de comportamento, ele vivencia eventos adversos repetidos. Então, por exemplo, fracassos, rejeições, abuso, em que ele não consegue modificar ou evitar o resultado. E a partir dessas experiências, ele passa a acreditar que não importa o que ele faça, seus esforços não terão impacto, mesmo em situações onde existe a possibilidade de controle. Então, aí ele passa a ter um comportamento sempre passivo, ele deixa de tentar resolver os seus problemas ou mudar as circunstâncias. E aí ele se torna passivo, né, diante desses desafios, e no caso do contexto aqui considerado, no contexto clínico, ele se torna impotente, sente-se impotente e não vê possibilidade de superar as barreiras para desenvolver o seu autocuidado. Então, seguindo, né, eu falei por último o desamparo aprendido e sim, abuso de substâncias. O abuso principalmente de drogas ilícitas, mas também de álcool, o uso indivíduo de medicamentos prescritos ou não, medicamentos usados como automedicação, muitas vezes impactam negativamente no bem-estar da pessoa e ela se envolve nesse comportamento e envolve as pessoas que estão ao seu redor. E, frequentemente, é um comportamento usado como um mecanismo de enfrentamento. Mas o que acontece é que, obviamente, esse comportamento vai comprometer cada vez mais o bem-estar do paciente e vai produzir um estado de regulação emocional cada vez mais deficiente. E, como eu falei inicialmente, uma das características ou um dos comportamentos dos processos, né, de autossabotadores do paciente é a automutilação. Então, engajar-se nesse comportamento, como, por exemplo, se cortar, é frequentemente um mecanismo de enfrentamento também. Mas pode ser sintoma de outros transtornos. Pode ser sintoma de depressão, pode ser sintoma também de transtornos como esquizofrenia. E as pessoas cometem essas ações, esses comportamentos de automutilação para lidar com o seu próprio sofrimento psíquico, que muitas vezes parece insuportável, ou para se punir, né, por se autoculpabilizar. Isso vai reforçar autocrenças negativas que podem causar danos tanto emocionais quanto físicos permanentes. Sim, outro é o comportamento sexual de risco. Então, o sexo desprotegido, o sexo com múltiplos parceiros, né, de alto risco, ou de risco que não se conhece, que não deixa de ser de alto risco, pode ter consequências também muito danosas. Pode acontecer uma gravidez indesejada, abortamento, pode haver a incidência de uma infecção sexualmente transmissível,
traumas físicos e emocionais, né, importantes. E isso pode impactar severamente a trajetória da vida daquela pessoa e impactar, claro, de forma bem previsível, né, a sua recuperação clínica. E, por fim, negligenciar o seu próprio autocuidado relacionado àquele agravo à saúde que espera-se que seja superado pelo paciente. Então, medo, ansiedade, desconfiança, até o fato de não confiar na equipe de saúde ou por outros motivos. Então, é um comportamento que muitas vezes acontece muito frequentemente em idosos, mas também pode ocorrer em qualquer idade, principalmente em pessoas, né, que estão numa situação de negação, né, que nega o seu próprio estado clínico. E eu coloquei aqui tem outros comportamentos, mas eu vou me lembrando ao longo aqui deste vídeo. Eu coloquei essa imagem aqui, uma figura, né, da Stock. Essa figura aqui, ela simboliza fragilidade emocional, né? Simboliza sofrimento psíquico. Então, é uma figura humana que apresenta rachaduras, né, na sua aparência, o que pode, ela remete a isso, né, a essa sensação de que a pessoa, né, essa figura, apresenta vulnerabilidade, apresenta dor emocional, conflitos internos, e a expressão facial demonstra tristeza, demonstra preocupação, reforçando, né, a aparência de um estado emocional sensível. E que se espalham, né, para o cabelo e para o corpo, nessa figura, sugerem que é um impacto do sofrimento ou do estresse, né, não é isolado, mas afeta várias dimensões da vida da pessoa, né, podendo simbolizar todo desgaste psicológico ou perda da estabilidade, né, e do seu bem-estar psicológico. Então, é uma imagem que coloquei para ilustrar, né, temas que são relacionados ao objetivo desse vídeo, que é discutir comportamentos autossabotadores ou autodestrutivos, né, dos pacientes no contexto do cuidado clínico. E, bem, essas ações que eu citei, né, são comportamentos que parecem, assim, muitas vezes difíceis, né, de superar, difíceis também de entender suas causas raízes, né, mas é preciso investigar gatilhos, fatores que contribuem para essa autossabotagem. Então, é preciso desenvolver insights, né, sobre o porquê. Por que esses pacientes se envolvem nesses padrões prejudiciais, né, de comportamento. Então, seriam comportamentos realizados por comportamentos de um indivíduo que ele causam danos diretos ou indiretos. E esse dano autoinfligido pode ser experimentado, como eu disse, em várias dimensões: físico, mental, emocional, espiritual, e vai criar um imenso sofrimento, né, nesse momento de maior vulnerabilidade em que o paciente se encontra doente. Então, claro, é preciso também a gente entender que quase todos nós, provavelmente todos nós, já fizemos algo destrutivo ou autodestrutivo em algum momento da vida. E na maioria das vezes isso não é intencional e não se torna um hábito. Mas todos nós nos envolvemos nesse tipo de comportamento, porque é da natureza humana. Mas alguns padrões de comportamento negativos podem ser muito mais difíceis de quebrar do que outros.
principalmente no momento que o paciente já está, né, fragilizado por alguma condição clínica que o levou ao serviço de saúde. Então, nada prejudica tanto, né, a recuperação de uma pessoa quanto esses comportamentos autodestrutivos. E por quê? Porque, digamos, inevitavelmente, esses comportamentos vão causar danos físicos e mentais. Mas isso não significa que são intencionais, ou não são intencionais sempre. Porque pode estar relacionado a uma condição de saúde mental, um transtorno da saúde mental, e essas ações, né, elas vão variar, né, em vários tipos de comportamento, a associação de comportamentos que são negativos, e ajudar o paciente a reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para que ele possa pensar e perceber que ele precisa entrar em um curso, né, de um curso de autocuidado, um curso não, digamos assim, numa trajetória, né, mais positiva de autocuidado. Lembrar que assim também não pode ser considerado assim como um problema tão simples também, né? Nem sempre é. E cada paciente é uma individualidade à parte e cada um vai se manifestar esses comportamentos ou ter a potência de superar, né, diferente. Mas o que eu quero só para corrigir, para que não pareça que é fácil para o paciente superar esse padrão de comportamento autodestrutivo. Porque muitas vezes esses são sintomas de sofrimento psíquico muito mais profundo. Então, entender isso e as várias maneiras pelas quais esse padrão de comportamento autodestrutivo pode ser, pode ter sido causado e pode ser superado, né, é muito importante nesse processo, né, de cuidado ao paciente, que no seu processo de recuperação do seu problema de saúde, ele tem esses comportamentos que são comportamentos de resistência. E, em muitos casos, eles exibem esses comportamentos, não é, de forma muito arraigada já, porque eles são repetitivos e eles não são totalmente conscientes. Então, ele se torna uma resposta, ou melhor, ele se torna uma forma de enfrentamento padrão aos desafios que ele tem que enfrentar. E esse aspecto inconsciente é muitas vezes, digamos assim, difícil para que o profissional da saúde, que é o médico, o enfermeiro, ou outros profissionais, né, da equipe de saúde, possa fazer para ajudar. Muitas vezes, nesses casos, é necessário que haja, né, uma atenção multidisciplinar e que muitas vezes exige um projeto terapêutico singular, que exige um matriciamento, né? Então, entrar em contato, né, com o NASF, da atenção primária, para que haja uma atenção, né, interdisciplinar, porque não se trata de casos que são simples, né? Então, são esses comportamentos que eles podem ir em um contínuo, porque é um padrão de comportamento nesse sentido extremamente negativo, e esses comportamentos,
eles podem ir em um contínuo e ir aumentando até chegar em, além de abuso de substâncias, alimentação desordenada, comportamentos sexuais de risco, como já mencionei, pode também culminar na ideação, né, de autoextermínio, né, para não dizer a palavra que não pode ser proferida assim nos vídeos, né, de maneira geral, né, podem ser assistidos por muitas pessoas, não só profissionais da saúde. Então, digamos assim, esses comportamentos precisam ser avaliados, é preciso conhecer, né, como foram as atitudes, os comportamentos do paciente em outras situações, né, de cuidado clínico, e também é preciso, digamos assim, além do matriciamento, né, de um projeto terapêutico singular, formular hipóteses sobre o nível e a dinâmica da psicopatologia desses pacientes, em função dos comportamentos, né, que ele já tem apresentado, né, da sua história, da sua narrativa, e muitas vezes pode-se até pensar em usar algumas escalas que são aplicadas, né, principalmente são usados pelos profissionais da área de saúde mental, mas também pode ser usados por outros profissionais, né, e profissionais da saúde na atenção primária, né, como algumas escalas. Eu vou mencionar uma delas em relação a esse tipo de comportamento daqui para o final do vídeo. Então, eu já falei dos vários tipos de comportamento, né, e muitas vezes a gente tende a deixar passar esses comportamentos. E muitas vezes aplicando escalas, pelo menos no início, quando você pensa que o paciente não está, né, aderindo ao seu plano terapêutico de maneira autônoma e consciente, então pode-se pensar em aplicar inventários, né, de autoavaliação, de autorrelato, né, que pode facilitar no início, né, dessa avaliação do paciente, no contexto clínico geral, a detecção desses problemas de maneira mais completa. Então, os comportamentos são sempre assim, né? Comportamentos, ou então a falta de comportamento, porque a gente pode dizer também que há falta de um comportamento positivo no sentido de buscar a própria recuperação. Então, e lembrar que muitas vezes, que eu já falei antes, pode ser um mecanismo de ação como a negação. Então, isso vai fazer com que, se o que nós precisamos, muitas vezes, para superar um problema de saúde difícil, é a aceitação também daquela condição para poder começar a enfrentá-la, a conscientização, então, aceitar e compreender que se tem aquele problema é muito importante. Bem, então, essas dificuldades, né, elas muitas vezes se instalam de forma assim, bem insidiosa, e elas fazem com que a pessoa, o paciente, ele tenha dificuldade diante dessa realidade. Então, em vez de enfrentarem os seus problemas e desafios, eles tendem, muitas vezes, a fugir da realidade. Então, é aí que tem esses mecanismos de escape, como eu mencionei antes, de recorrer a drogas ilícitas, ao álcool e outras formas de fuga para enfrentar esses problemas, né, que ele precisa superar. No caso do contexto clínico, né, mas considerando que o comportamento, né, autossabotador vai impedir que o paciente se engaje, né, na sua terapêutica.
Bem, nessa questão aqui, muitas vezes a gente precisa lembrar que, em alguns casos, ou em muitos casos, a pessoa também não consegue ou não quer, por negação, reconhecer que os mecanismos de enfrentamento, que é chamado em inglês de coping, que a pessoa está adotando e que está apenas piorando ao invés de melhorar, é um mecanismo de enfrentamento mal adaptativo. Né? Então, em longo prazo, isso pode ser ainda mais prejudicial para a sua recuperação. Então, todas essas questões, né, desses comportamentos, em longo prazo, o efeito mais óbvio, né, é que a pessoa vai ter cada vez mais dificuldade de superar esse tipo de padrão de comportamento. Ou então já se envolver em outras consequências advindas desses mecanismos de enfrentamento autodestrutivos. Então, esses fatores que mencionei, né, eles, digamos assim, podem des, podem levar, né, aquelas condutas automutilatórias, né? Então, estou procurando palavras automutilatórias e, por exemplo, esses comportamentos assim desadaptativos, eles podem até se expressar como isolamento social, como exclusão, né? Além dessa questão da automutilação. Então, há pesquisas que também mostram que a automutilação acontece muito em pessoas que têm tanto quanto, quer dizer, pessoas que têm transtornos de saúde mental e pessoas que não têm um diagnóstico de transtorno na saúde mental. Então, pode acontecer com qualquer pessoa, né? É muito mais, é mais comum em adolescentes e em adultos jovens, principalmente esse comportamento de automutilação física. Mas pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer em pessoas com transtorno mental já reconhecido ou sem transtorno mental. É importante também lembrar que, como eu disse antes, às vezes tentar fazer com que o paciente supere aquela situação pode ser vista como, ou pode ser entendida como um problema que é fácil de superar. Mas é preciso também lembrar, como eu disse antes, que pode resultar de um problema muito mais profundo, mais sério. Então, pode depender, né, de situações de base, como depressão, né? Então, geralmente envolve, né, uma variedade de sintomas físicos, a própria depressão, além da perda de interesse e prazer, né, a anedonia, que é justamente essa perda de interesse e prazer, o humor deprimido, e os transtornos alimentares também, né, principalmente compulsão alimentar e bulimia, anorexia nervosa, transtornos de personalidade, a incapacidade, né, de se relacionar com outras pessoas de maneira saudável, que também vai se reproduzir no seu relacionamento com a equipe de saúde. Então, transtorno de personalidade borderline, narcisista, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade esquiva, né? E também o transtorno de estresse pós-traumático pode estar na base, né, como causa desse tipo de comportamento desadaptativo ou autossabotador ou um padrão de comportamento autodestrutivo.
Porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade que começa depois que o paciente passa por um evento muito traumático. Então, e também porque até a taxa do próprio comportamento autodestrutivo é especialmente alta entre veteranos de guerra, como parte de estresse pós-traumático, mas não só depois de guerras ou de soldados que voltam das guerras, né? Mas também em pessoas que passam por situações extremamente traumáticas, como, por exemplo, acidentes automobilísticos, outros tipos de acidentes, situações de calamidades públicas, como, por exemplo, muitas vezes enchentes, e todos esses desastres naturais que acontecem, né? Tsunamis, terremotos, todas essas situações que são extremamente traumáticas para o indivíduo. Então, existe, né, todo uma base teórica, né, que na área da psicologia que assim enfoca isso, inclusive a partir de estudos empíricos. Então, há também modelos teóricos que têm uma perspectiva, né, assim, de visões de desejos ou necessidade motivados, um resultado de sofrimento emocional, né, até decorrente de traumas psicológicos, resultado de cognições distorcidas, como uma característica geral da personalidade, como no caso dos transtornos de personalidade. Então, são diferentes modelos teóricos, né, de operações destrutivas, autodestrutivas, que são inerentes a, 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 a muitos casos, né, desse tipo de padrão de comportamento. Então, são proposições teóricas, né, que têm sido delineadas, mas que não vai caber no escopo desta apresentação. Bem, então, estas foram os principais tópicos, né, que eu considerei importantes dentro dessa temática, né, dos comportamentos, o padrão de comportamento autodestrutivo de um paciente que está sob cuidados clínicos, sob cuidado em saúde, que é mais amplo, na atenção primária em saúde. Então, para sintetizar, a título de considerações finais, a semiologia do padrão de comportamento destrutivo refere-se ao estudo, né, e à interpretação dos sinais e sintomas relacionados a ações ou pensamentos autolesivos, né, ou prejudiciais de auto, né, sabotagem, no mecanismo em que o paciente já se encontra sob cuidado clínico e não e resiste, né, a aderir à terapêutica, ao plano terapêutico proposto. E assim, eu comentei que esse padrão abrange uma ampla gama de comportamentos, desde a autolesão até a agressividade, direcionada a si mesmo, mas também pode ser direcionada ao ambiente ou a terceiros. E lembrar que pode estar associada a transtornos da saúde mental, né? Pode estar associada a situações também que incluem situações de estresse intenso, né? Principalmente o transtorno de estresse pós-traumático, e que causam um dano físico ou emocional a si mesmo ou a outros também. Então, a gente precisa
também lembrar, como eu falei há pouco, então eu pensei que a semiologia vai buscar identificar e caracterizar o comportamento destrutivo por meio desses sinais, abordando fatores como a natureza do comportamento. Então, ele não é só autodestrutivo, né? Ele é autodestrutivo no sentido de automutilação, abuso de substâncias, negligência ao seu tratamento, à sua terapêutica, do cuidado em saúde, mas ele pode ser heterodestrutivo. Agora, quando eu falei em autodestrutivo, e pensei também pode ser a terceiros. Então, lembrar que ele pode ser heterodestrutivo, expressando-se como agressividade, destruição de objetos, atos de violência. Então, lembrar que pode ser também dirigido a outras pessoas, né? E os contextos de ocorrência podem até ser disparados, né, por conflitos interpessoais, né, por alguma perda. E a perda da saúde, o fato de o paciente se encontrar em um cuidado clínico, né, ele está enfermo, ele está num contexto clínico buscando a busca da melhora ou da cura. Então, ele está, esse comportamento pode se encaixar no comportamento de doente, adaptativo ou desadaptativo. Então, o próprio adoecimento, digamos que aparentemente é somático, pode desencadear e ser disparador, pode ser o gatilho para esses comportamentos, esse padrão de comportamentos autodestrutivos. Então, é importante a gente também considerar que é preciso uma atenção multidisciplinar, então, pensar num projeto terapêutico singular, porque relatos clínicos sugerem que muitos pacientes que se envolvem em comportamento autodestrutivo têm histórias de infância, né, muito complicadas, de trauma, de cuidados parentais interrompidos, e às vezes até de abuso, né? Então, é importante lembrar que na infância, muitas vezes, isso foi um comportamento destrutivo acidental. Bom, a gente tem que pensar, será que foi acidental ou inconscientemente eu provoquei? Mas não trouxe uma destruição ao ambiente. Então, vejam, lembrar que às vezes, e muitas vezes acontece, é preciso que o paciente seja encaminhado, não é um profissional. Encaminhado não, ele que da equipe de saúde haja interdisciplinaridade, haja um cuidado integrador, né, e haja psicólogos ou psiquiatras, um profissional da saúde mental que esteja participando daquele plano terapêutico, porque muitas vezes eu acho que eu poderia dizer em quase todos os casos é necessário que haja um acompanhamento, né, com psicoterapia, que pode ser psicanalítica, né, pode ser aí a vertente, né, a corrente, né, de tratamento, pode ser psicanalítico, pode ser cognitivo, né, pode ser de outra natureza, mas assim, é preciso haver um tratamento psicoterapêutico, né? Então, eu me lembro de quando eu era estudante, nas práticas ambulatoriais, então, quando a gente passou pela prática da pediatria, e aí nós estávamos atendendo no ambulatório, que foi até no hospital, na época a gente frequentava, né, nos nossos estágios, o hospital da FAP, lá em Campina Grande. E aí o professor, diante de um paciente no ambulatório que apresentava comportamentos automutiladores, era um pré-adolescente,
Ele perguntou: a gente poderia encaminhar nosso paciente a um psicólogo ou a um psiquiatra? Né? Então, todos nós lá, eu e meus colegas, ficamos pensando, né? Será que seria melhor já partir, né, se fosse para uma linha lá de uma psiquiatria assim, biológica mesmo, e pensar numa perspectiva medicalizadora, ou seria melhor que o paciente ele fosse compreendido, né, de uma maneira muito mais holística e ele pudesse receber uma terapia cognitiva, um tratamento, né, psicoterapêutico cognitivo ou psicanalítico, fazer psicoterapia, né? Então, é importante que lembrar que na raiz dos problemas pode haver um problema que tenha sua origem mesmo, né, na infância, em histórias de abuso sexual, físico, né, que são preditores altamente significativos, né, de condutas automutilatórias. E porque eu falo em automutilatória e em autoextinção, né, ideação de autoextinção, para não falar o nome propriamente dito, porque essas situações elas são um contínuo, né? Começa da autossabotagem, alguns desses comportamentos aos quais me referi, e pode terminar em tentativas, né, em ideação, né, de autoextinção, né? Então, a natureza de traumas, né, psicológicos, de abusos, né, e a idade, né, das pessoas na época do trauma afetam também o caráter e a gravidade do comportamento autodestrutivo. Né? Então, também os casos podem ser mais ou menos graves. Né? Então, sabemos que as experiências familiares são influentes no desenvolvimento desses comportamentos, mesmo que seja não, digamos, não seja no sentido de ideação para autoextinção, né? Sejam outros comportamentos autodestrutivos. Né? Então, é importante lembrar de que há necessidade de reconhecer esse papel dos relacionamentos entre pais e filhos, né, na intervenção que é necessária para esse paciente. Então, claro que a gente muitas vezes pensa que se o paciente não tem consciência do seu comportamento ou de suas consequências, né, a gente pode, de certa forma, como médicos de família, por exemplo, nós poderíamos, né, já tentar intervir, como eu disse anteriormente, há necessidade, nesse caso, de um projeto terapêutico singular, né, de uma atenção matricial e interdisciplinar para esse paciente. Né? Então, isso envolve também a família. Então, é preciso, né, ver se tem padrões também destrutivos na família. E todos esses antecedentes, né, de histórias de abuso, de negligência ou traumas da infância. Bem, então, mas aí o próprio médico, né, de família e comunidade pode, na entrevista clínica, na anamnese, já usar perguntas abertas para explorar, né, o histórico de comportamento autodestrutivo, investigar gatilhos emocionais, contexto da vida, o apoio social e familiar que o paciente tem, avaliar alterações do humor, da percepção, da cognição, e identificar já sinais, né, de transtornos da saúde mental, como depressão, transtornos da personalidade, por exemplo, transtorno da personalidade borderline, e também o uso de substâncias psicoativas. Né? Então, muitas vezes é preciso uma anamnese focada nos episódios
destrutivos anteriores, padrões de repetição como são, quais foram as consequências, o impacto, né, de traumas na infância, no desenvolvimento dessa autossabotagem na vida adulta. Então, isso pode já fazer parte da anamnese. Bom, então, os gatilhos também é possível, né? Tanto sociais quanto ambientais, são gatilhos para comportamentos destrutivos, né? Podem fazer com que esse comportamento, eles muitas vezes eles sejam repetitivos. Então, quando os eventos estressantes vitais acontecem, o paciente também, quando adoecer, quando tiver crises numa doença que seja crônica, esses fatores, eles desencadeiam novamente comportamentos autossabotadores, né? Então, é importante a gente lembrar também que no exame físico, né, a gente também deve procurar sinais físicos de autolesão, procurar sinais de intoxicações, né, pelos mais variados medicamentos ou outras substâncias que são tóxicas, ou traumas, né, traumatismos que estão relacionados a comportamentos automutilatórios, como queimaduras, cortes. Então, isso vai ser buscado no exame físico. E como eu falei, tem instrumentos de avaliação que, para finalizar, falei antes que eu ia mencionar instrumentos de avaliação. Então, tem escalas específicas, como a escala de impulsividade de Barrat, ou questionário de rastreamento de automutilação, e uma das escalas, né, eu li recentemente, que é uma escala que não está validada no Brasil, mas eu achei muito interessante, que assim, que em populações clínicas, né, a frequência e a gravidade desses comportamentos autodestrutivos varia muito. Então, é importante que se pense em escalas assim bem específicas. Então, uma dessas escalas, como eu disse, eu não encontrei evidências de que seja validada no Brasil, mas é o Self-Harm Inventory, né, que é uma breve escala, questionário de autorrelato, né, que conta, né, com 22 itens, né, de comportamentos autodestrutivos intencionais, que foram significativamente correlacionados principalmente com transtornos, né, de saúde mental. Então, essa escala, né, ela inclui, né, muitas vezes, né, aliás, inclui em muitos dos tópicos, né, abuso de substâncias, alimentação desordenada, impulsividade sexual, automutilação, né, aquelas autolesões, aquela palavra, né, que denomina a tentativa de autoextinção, e tem isso, é uma pontuação, né, global que resulta dos scores, né, atribuídos a cada um desses itens. É claro que aí são sempre conscientes, né? São conscientes e não são intencionais, né? Não são conscientes. Então, essa é uma limitação dessa escala. Ela não avalia comportamentos de automutilação e de autoextinção que os pacientes percebem como não intencionais. Então, por quê? Porque é um conjunto de comportamentos que é difícil, né, de avaliar, porque as distinções também entre comportamentos que são conscientes ou intencionais, os comportamentos que são acidentais,
são difíceis de distinguir. Então, por exemplo, agora, há pouco eu derrubei esta garrafa aqui de água mineral e eu pensei, foi acidente ou foi, de certa forma, foi inconsciente por algum mecanismo, né? E que, no fundo, significa algo. Sem querer psicologizar, né? Mas é muito difícil também, e principalmente para o médico de família e comunidade, que ele possa traçar, né, a distinção entre esses comportamentos acidentais e intencionais, mas inconscientes. Né? Essa questão psicodinâmica é complicada. Então, para finalizar, eu vou até me aprofundar melhor, né, no estudo dessa escala. Achei uma escala assim bem, apesar das limitações, achei muito interessante e é possível até que eu proponha a um dos meus alunos, né, nas suas pesquisas de iniciação científica ou do mestrado, porque esses comportamentos, né, que são resistentes à mudança, né, no caso a mudança seria o próprio autocuidado, passar a ser assumido, né, de forma autônoma pelo paciente. Então, isso acrescenta uma camada de complexidade, né, ao problema, porque são comportamentos que estão muito enraizados, né, em experiências traumáticas e que são até, às vezes, digamos assim, armazenadas de forma indelével, né, como memórias, né, aqui envolvendo o hipotálamo, sei lá, sistema límbico. Então, é uma parte, a amígdala, né, a amígdala, no caso a amígdala do sistema nervoso, e esta é a parte do nosso cérebro que sente, que desencadeia respostas emocionais a ameaças. Então, enquanto memórias, né, vivem no passado, né, quando nossa amígdala, né, cerebral, detecta perigo em situações, muitas situações, a gente reencena, né, a gente, que eu digo de forma geral, a gente reencena, revive experiências como se estivessem no presente. E a gente responde com comportamentos de autoproteção que podem ter efeitos adversos, né, que são prejudiciais mesmo. Então, aí eu vou finalizar aqui, não é, porque realmente é um tema difícil, né? É um tema difícil, mas que eu anotei no meu caderno de notas, e aí eu coloquei isso de uma observação feita em uma das aulas de semiologia, e coloquei isso, essa questão que foi levantada por um dos alunos, e aí eu pensei, não, eu vou discorrer sobre isso, né? E nada melhor do que discorrer gravando e deixando aqui, né, no nosso canal para eventuais, né, audiências dos nossos alunos. Então, concluo o seguinte, né, que a semiologia do comportamento destrutivo e autodestrutivo é um aspecto multidimensional, é um aspecto complexo, né, da clínica médica, e isso exige uma abordagem integrativa, interdisciplinar e humanizada. Então, o papel nosso como profissional da saúde vai, nesse caso, além do diagnóstico, né? Envolve também suporte ou apoio emocional, prevenção de danos ou limitação de danos e promoção do bem-estar do paciente. Então, esse tipo de comportamento, de padrão de comportamento, pode ser compreendido, mas, assim, quando a gente também compreende os fatores psicológicos, sociais e também biológicos que podem se manifestar, né, até em fases específicas da vida. Né? Então, aqui finalizo esse vídeo sobre padrões de comportamento. Eu não coloquei aqui no título, mas padrões de comportamento destrutivo, entre aspas, autodestrutivo, que são autossabotadores, que podem levar à autolesão pelos próprios pacientes no seu processo de cuidado, do seu processo terapêutico,
no contexto, né, de um serviço de atenção, um serviço de atenção primária. Então, até o próximo, quando surgir assim mais insights, volto para aqui para gravar e deixar aqui para vocês, inscritos nesse canal, ou os que vierem assim e caírem navegando, né, aí pela internet e caírem aqui no nosso canal de formação humanística na saúde e de semiologia médica. Então, até o próximo, até lá.